Você está ouvindo Thales Conta, histórias que eu não deveria ter lido. Eu sou Thales Nassir e hoje eu vou não apenas narrar a história, mas eu vou ler elas junto com vocês. Então, em tempo real, descobrindo a história na mesma hora que você. Só que tá um pouquinho difícil, porque eu tô com o meu óculos velho, porque o que eu tava usando, ele quebrou. E aí eu tive que mandar fazer um novo. Mas até chegar o novo, eu tô usando o velho. E aí a lente dele já tá meio antiga. Mas é o que temos pra hoje. Eu encontrei esse relato no Reddit, no fórum No Sleep, que é um espaço dedicado a histórias de terror escritas em primeira pessoa. A regra do fórum é simples: enquanto você está lendo, tudo é real. A história se chama, em tradução livre, Eu ouvi um podcast de True Crime sobre mim mesma. Ela foi escrita por Blair Daniels, que é uma das autoras mais conhecidas do No Sleep. O conceito é simples, simples demais para ser tão perturbador. Vamos para a história. Eu ouvi um podcast de True Crime sobre mim mesma. Toda noite, no caminho de volta do trabalho para casa, Sarah ouvia podcasts de True Crime. Naquela noite, mesmo que seu podcast favorito já tivesse lançado o episódio da semana, o aplicativo indicava um novo. Animada? Ela apertou o play. Era uma cidade pequena, do tipo que ainda tem lojinhas de bairro na rua principal, do tipo que todo mundo se conhece pelo nome. Mas os moradores mal sabiam que em breve seriam sacudidos por um crime horrível. Sarah parou no sinal vermelho. O vermelho brilhava na escuridão, refletindo na rua molhada. Um SUV preto passou por ela na poça d'água. Do outro lado, a luz azul de um mercadinho iluminava o interior. Cadeiras, todas acima das mesas, pés pro ar. O sinal abriu. Aquela fria noite de setembro não era diferente para a jovem estudante. Ela havia saído do turno da loja local e estava voltando para casa a pé, exceto que ela nunca chegou lá. Jovem estudante, loja local. Isso estava chegando perto demais. Sarah era estudante e em tempo parcial na Franklin Community College e trabalhava na loja de conveniência do bairro. E claro, estava voltando para casa a pé. Ela olhou para trás, encarando a viela atrás da pizzaria Alessandros, escura, exceto pela luz de neon do letreiro. O namorado dela reportou o desaparecimento no dia seguinte. A cidade organizou uma busca voluntária e, depois de 2 dias, encontraram algo. Sarah esperou pelo pior, mas o que o locutor disse foi muito, muito pior do que um corpo. Às margens do lago Worthington, encontraram um par de tênis Converse vermelhos, tamanho 36. Sarah parou. Ela olhou para baixo, para seus tênis Converse vermelhos, encharcados de chuva. O que diabos? O coração dela começou a bater forte. Os tênis foram enviados para análise forense, que compararia o padrão de desgaste com outro par da vítima para tentar determinar se pertenciam a ela. O barulho do motor a fez pular. Ela se virou. Um SUV escuro dobrava à esquerda na esquina. Não era aquele mesmo carro de alguns minutos atrás? Talvez estivesse a seguindo e... O carro parou e desapareceu na escuridão. Calma, Sarah. Se controla. Converse são tênis populares. 36 é um número de calçado comum. E que estudante universitária não tem algum tipo de emprego? O que você acha, que tá ouvindo algum tipo de profecia da sua própria morte? É claro que não. Após algumas semanas, os resultados chegaram. O analista tinha certeza. Os tênis pertenciam a ninguém menos que Sarah Campbell. O sangue saiu do rosto dela. Sarah Campbell. O seu nome. O quê? Como? Ela não teve tempo de pensar. Se forçou a se mover. Começou a correr. As lojinhas viraram um borrão colorido. A busca no lago não encontrou nada. Sem um corpo, um crime é difícil de resolver. Mas a polícia não desistiu. E finalmente, uma testemunha apareceu. Alguém havia visto um carro estacionado no lago naquela noite, por volta das 2 da manhã. Um SUV preto com vidros escuros.
Não, 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 não. O que tá acontecendo? Ela se virou de repente. A rua estava vazia. Nenhuma pessoa, nenhum carro. Seus olhos varreram as lojas, todas fechadas. Havia 6 SUVs pretos correspondendo à descrição da testemunha na região de Franklin. Mas um deles, em particular, chamou a atenção do detetive Nolan. Ele pertencia a John Kelly, um agressor sexual registrado. O som era tão suave que ela quase não ouviu por cima da voz do podcast. E ela se virou. Lá estava. 2 faróis brancos atrás dela. De um SUV preto. Ai, meu Deus, tô ficando nervoso. Ela forçou as pernas a correrem mais rápido. O carro não acelerou. Avançou devagar. Bem devagar. Como se o motorista soubesse que poderia alcançá-la. Não importava o que ela fizesse. Ela olhou para trás, tentando enxergá-lo atrás do para-brisa escurecido. Mas os faróis eram fortes demais para ver qualquer coisa. Kelly não era apenas um agressor registrado. Ele havia sido condenado por agredir uma mulher com quem trabalhava, que tinha vários piercings e um cabelo curto e escuro, assim como Sarah. O carro se arrastava pela rua, caçando-a como uma leoa caça sua presa. Ela virou à esquerda, para a rua residencial escura. Só mais alguns passos. Os faróis iluminaram sua sombra correndo no asfalto. Ela não olhou para trás, só correu, o mais rápido que conseguia. A casinha marrom com as venezianas amarelas apareceu à vista. Ela atravessou o gramado em disparada, pegando as chaves no bolso. Clique. Ela abriu a porta e a fechou com força atrás de si. Então girou a tranca, desabou contra a porta e começou a chorar. Ouviu o carro passar pela frente da casa e continuar pela rua, mas ela não estava segura. Gabe ainda não tinha chegado. Ela estava sozinha, em uma casa escura, com alguém dirigindo pela rua, que sabia exatamente onde ela morava. Ainda soluçando, ela verificou todas as fechaduras, então ligou para Gabe, que garantiu que estaria lá em 5 minutos. Ela foi pelo corredor escuro até o banheiro, colocou o celular na pia, pegou um punhado de lenços e começou a suar o nariz. Clique. Ela pulou, se virou, mas o som não vinha de fora da porta. A tela do celular acendeu. O podcast ainda estava tocando. Ela devia ter tocado nele quando pousou o aparelho. Tinha pulado vários minutos para frente. O que você acha que aconteceu com Sarah? A voz perguntou. Ela estendeu a mão para desligar. Bem, ela me disse antes que queria fugir. Ela parou. Era a voz de Gabe. Clara como o dia, saindo dos alto-falantes. Ela disse isso? Por quê? A voz perguntou. Ela não estava feliz com as notas, o emprego, os pais. Ela me disse que às vezes sonhava em simplesmente ir para algum estado aleatório e deixar tudo para trás. Sarah ficou paralisada, encarando o espelho. Ela nunca disse isso. Nunca. Gabe estava mentindo? Quer dizer, foi doloroso para mim como namorado, sabe? Eu pensei que íamos casar um dia, mas aparentemente ela não sentia o mesmo. O coração dela martelava nos ouvidos. Então você acha que ela simplesmente foi embora e está feliz vivendo em algum outro lugar, em vez de ter sido sequestrada ou assassinada? Uma pausa. Sim, é exatamente o que eu acho. É tudo por hoje. Obrigado aos nossos ouvintes. A vinheta de encerramento tocou. Sarah encarou o próprio reflexo, tudo desabando de uma vez, a sua mente tentando correr e entender o que aquilo significava. A porta da frente rangeu ao abrir. Passos do lado de fora. Sarah, cheguei! Ela recuou da porta. Sarah? Sarah? Seus olhos caíram na janela. Ela correu até ela, girou a trava, empurrou e arrancou a tela. Então passou uma perna e puxou a outra para fora da janela e correu o mais rápido que conseguia. Sarah Campbell, tênis vermelhos, SUV preto, a voz do namorado num podcast que ainda não deveria existir. E a história termina aí. Sem explicação, sem resolução, só
Sarah correndo na escuridão, longe de uma casa que pode não ser mais segura. Ai, eu não acredito! Ai, que ódio! Quero saber o que aconteceu. Vai acontecer. Ela tava... Foi uma premonição, Como que é o nome disso? Tem um nome pra isso. Ai, quando a gente acha que alguma coisa já aconteceu, mas na verdade não aconteceu. Tipo um efeito Mandela, uma coisa assim, não sei direito. Enfim. Só que de uma pessoa só. Misericórdia. Bom, esse relato foi escrito por Blair Daniels e publicado no Reddit, no fórum No Sleep. Se você quiser ler o original em inglês, eu vou deixar o link aqui embaixo e lembra da regra do fórum. Enquanto você tá lendo, tudo é real. Se você gostou, me segue aqui no canal e nas redes sociais você me encontra como Thales Nassir, no TikTok, no Instagram. Deixa nos comentários o que você achou. Você acredita que o Gabe sabia o que ia acontecer? Ou sabia muito mais do que isso? Será que isso estava acontecendo era naquele dia mesmo? Ou era uma coisa que ainda ia acontecer no futuro? Ou será que é um universo alternativo paralelo que ela teve acesso no rádio, mas que na realidade dela aquilo nunca iria acontecer? Eu tô confuso agora. E se você tem uma história que encontrou na internet, aquele relato que ficou na tua cabeça e não te larga, me manda. Eu provavelmente não deveria ler, mas eu vou ler. E você vai ouvir. Se você escreveu também uma história e quer que eu leia também, me manda. E por hoje é isso. Até a próxima história.